Sabe, quando a gente pensa no FBI, a imagem que vem à cabeça é quase sempre de interrogatório, de investigação pesada. Mas e se as técnicas mais poderosas da agência não fossem sobre forçar confissões, e sim sobre criar conexões? Conexões genuínas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos dar uma olhada em como os segredos de um ex-agente do FBI revelam uma verdadeira ciência para influenciar, atrair e, o mais importante, construir laços. A pergunta que guia essa nossa análise é, assim, gigantesca. Não é só sobre fazer um amigo novo. É sobre uma das tarefas mais difíceis que existem nas relações humanas. Uma coisa tirada direto do mundo da espionagem. Como é que se pega alguém que, por definição, é um adversário e se transforma essa pessoa num aliado? E a chave para essa transformação toda, segundo o autor do livro, começa exatamente aqui, com essa frase da Maya Angelou. No fim das contas, não é o que se fala ou o que se faz, é sobre a emoção que se provoca no outro. Esse é o pilar, a base psicológica para tudo que a gente vai ver a seguir. Então, o pulo do gato é o seguinte: isso não é sorte, não é carisma que nasce com a pessoa. O que o autor mostra é que o FBI desenvolveu um método, quase uma fórmula mesmo, para gerar confiança e simpatia de um jeito consistente. Uma habilidade, claro, essencial quando o seu trabalho é recrutar espiões. E essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. O autor, um ex-agente chamado Jack Schaefer, diz que, olhando para trás, para os seus 20 anos de carreira no FBI, a principal função dele era fazer as pessoas gostarem dele. Uma habilidade tão afiada que permitiu que ele convencesse espiões estrangeiros a trair seus países e trabalhar para os Estados Unidos. Pensa só no poder disso. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos analisar um caso real. O livro chama de Operação Gaivota. O objetivo era bem claro: convencer um diplomata estrangeiro, um alvo de altíssimo valor, a se tornar um informante. O desafio era enorme, porque qualquer passo em falso podia botar tudo a perder. O que é mais impressionante aqui é a paciência, a metodologia. Não teve nenhuma abordagem agressiva, sabe? Muito pelo contrário. O agente Charles jogou um jogo de longo prazo. Por meses, a única coisa que ele fez foi existir no mesmo espaço que o alvo. Primeiro, só contato visual. Depois de um tempo, um aceno de cabeça, um sorriso leve. Aos pouquinhos, ele aumentou a duração desses contatos. Foi uma construção lenta, calculada, para se tornar uma figura familiar e não uma ameaça. E aí, depois de 6 meses de preparação, de se tornar uma presença constante e segura na rotina do alvo, a abordagem foi incrivelmente direta. Sem rodeios, sem truques. Olá, meu nome é Charles e sou um agente especial do FBI. Simples assim. Mas isso só foi possível por causa de todo o trabalho que veio antes. E o resultado foi surpreendente. O diplomata não entrou em pânico, não fugiu, ele sorriu. E a resposta dele, eu imaginei. Mostra que a estratégia deu mais do que certo. A curiosidade e a familiaridade já estavam lá. A semente da confiança já tinha sido plantada. Tá, mas como o agente Charles conseguiu essa proeza? Bom, não foi mágica. Foi a aplicação de uma estratégia muito bem definida que o autor chama de a fórmula da amizade. Uma equação que quebra a construção de relacionamentos em partes bem claras. E aqui está ela. A fórmula tem 4 ingredientes básicos: proximidade, frequência, duração e intensidade. Cada um desses elementos teve um papel fundamental no sucesso da Operação Gaivota e, segundo o autor, são eles que governam a formação de qualquer relacionamento na nossa vida. Então, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar essa fórmula, elemento por elemento, para entender direitinho como o agente Charles usou cada um deles para construir aquela ponte de confiança com o diplomata. Bom, os 2 primeiros são bem diretos: proximidade e frequência. Proximidade é simples, estar perto. O Charles se certificou de que ele estaria fisicamente nos mesmos lugares que o Gaivota. Já a frequência é sobre consistência. Ele não apareceu uma vez só, ele aparecia toda semana, na mesma rotina, o que tornou a presença dele algo previsível e, por isso mesmo, seguro. E aí a gente chega na duração e na intensidade. A duração começou mínima, um olhar rápido, e foi aumentando aos poucos. Mas a intensidade, essa é a parte mais sutil e genial. Ao ficar à distância, sem nunca se aproximar, o Charles mexeu com uma necessidade psicológica muito forte. Ele gerou curiosidade. O diplomata começou a pensar: quem é esse cara que eu vejo toda semana? Essa curiosidade foi o gancho. E o mais legal de tudo isso é que essa fórmula, que foi criada para recrutar espiões, não serve só para o mundo da inteligência, não. Ela pode ser aplicada em praticamente qualquer interação humana, do trabalho à vida pessoal.
As aplicações são infinitas. Vendedores, gerentes querendo se conectar com a equipe, pais ou qualquer pessoa querendo fazer novos amigos ou até mesmo encontrar um parceiro. A lógica é exatamente a mesma. Construir um relacionamento de forma deliberada usando proximidade, frequência, duração e intensidade. Olha só esse exemplo prático. Do Philip, um cara que se mudou para uma cidade nova e se sentia muito sozinho. Ele aplicou a fórmula direitinho. Passo 1. Estabeleceu proximidade e frequência indo ao mesmo bar todos os dias. Passo 2. Criou intensidade usando um gancho de curiosidade. Ele levava umas bolinhas de gude antigas e ficava olhando com uma lupa. Uma coisa bem diferente, né? O resultado? A curiosidade das pessoas foi mais forte. Elas se aproximaram e as conexões começaram a acontecer. Então, no final das contas, o ponto central é este. A fórmula da amizade não é um truque de manipulação. Parece mágica, mas não é. Na verdade, ela só organiza e deixa a gente consciente de um processo que já acontece naturalmente quando as amizades se formam. É basicamente a ciência por trás da conexão humana. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Quando a gente entende esses 4 elementos, proximidade, frequência, duração e intensidade, a gente passa a ter o poder não só de entender as relações que já temos, mas também de cultivar novas conexões de propósito. A pergunta que fica no ar é, sabendo de tudo isso, qual conexão pode ser construída a partir de agora?